Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, estou passando aqui de uma forma mais tranquila agora para que a gente possa sanar algumas dúvidas a respeito das audiências de custódia e a recomendação número 62, que está em vigência para tratar dessas questões da pandemia do Covid-19, tá? Já foi feito um vídeo rápido a respeito da recomendação e das alterações trazidas pela recomendação 68, só que como vieram algumas dúvidas através das redes sociais em razão daquele vídeo, eu resolvi então fazer um material um pouco mais completo para que vocês possam analisar junto comigo e refletir a respeito do que está disposto nessas diretrizes da recomendação, ok? Então eu vou pegar o texto aqui da recomendação para que a gente possa analisar juntos. A recomendação número 68, então, ela foi publicada na data de 17 de junho de 2020 e o objetivo dela é acrescentar, ela acrescenta o artigo 8º A, a recomendação número 62, que trata das medidas preventivas, né, a propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo e altera o artigo 15 para prorrogar a vigência por 90 dias. Ou seja, a recomendação número 62 vigeu durante 90 dias e agora, naquela data, ela foi então prorrogada por mais 90, o que vai fechar aí os 180 dias. Eles falam a respeito das considerações, né, o porquê da prorrogação, enfim, mas o que nos interessa está aqui. No artigo 1º, então, da recomendação número 68, diz assim: a recomendação CNJ número 62 de 2020 passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo. No artigo 8º A, na hipótese de o tribunal optar, ou seja, porque o tribunal não é obrigado, tá, gente? Se o tribunal entender que ele pode fazer as audiências de custódia de forma presencial, bom, fica a critério deles. Mas aqui ele diz, na hipótese do tribunal optar pela suspensão excepcional e temporária das audiências de custódia, nos termos do artigo anterior, deverá adotar o procedimento previsto na presente recomendação. E daí sim, daí vincula aquele tribunal ao que está disposto aqui. Embora a recomendação não tenha uma força de norma, de lei, no momento em que o tribunal ele opta pela suspensão das audiências de custódia, que é aquela audiência que humaniza a prisão, né, que verifica as questões do custodiado, no momento que há essa suspensão, sim, e há essa suspensão fundamentado na recomendação número 62, o tribunal ele precisa também seguir o que dispõe a recomendação e se vincula, sim, a esses requisitos, ok? Então, não poderia o tribunal somente pegar a parte boa da suspensão e não observar o restante, tá? Então, no parágrafo 1º, ele segue dizendo assim: sem prejuízo das disposições do artigo anterior, o ato do tribunal que determinar a suspensão das audiências de custódia durante o período de restrições sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19 deverá contemplar as seguintes diretrizes: possibilidade de realização da entrevista prévia reservada ou por videoconferência entre o defensor público ou advogado e a pessoa custodiada, resguardando-se o direito à ampla defesa. Porque nós sabemos, estamos enfrentando na prática que muitas vezes nós chegamos até os estabelecimentos prisionais e a fundamentação da não permissão dessas audiências, dessas entrevistas reservadas é a questão da própria pandemia. Mas nós, então, vimos aqui na recomendação que está previsto de forma expressa, ok? E caso não seja observado essa possibilidade do advogado ter esse momento de entrevista prévia com o seu cliente, há possibilidades, inclusive, de arguir a nulidade do ato, ok? Inciso 2º, a manifestação do Ministério Público em seguida da defesa técnica, previamente à análise do magistrado sobre a prisão processual. O que acontece, gente? Aqui a dúvida da colega se colocou exatamente nesse sentido, porque a colega ela mencionou assim:
O juiz não dá vista à defesa quando o MP requer a prisão preventiva. No caso, no vídeo que nós estávamos comentando, ele falava também a respeito dessa recomendação, em que não há a audiência de custódia presencial. Então, não é questão de dar vistas, a questão é de abrir o prazo em que a própria recomendação está prevendo, porque a partir de agora, ali da vigência da Lei 13.964, de 2019, nós sabemos que nós estamos expressamente previstos como um sistema acusatório em que essa conversão de ofício da prisão preventiva pelo magistrado não é mais possível. Então, a própria recomendação do CNJ, ele respeita essa alteração e o que ele determina? No momento em que o magistrado ele recebe esse flagrante, ele abre o prazo de manifestação para o Ministério Público faz os pedidos que acha pertinente, é devolvido, é aberto vistas, então é aberto esse prazo para a defesa técnica, né, dado vistas à defesa técnica, para que se manifeste anterior à decisão do magistrado sobre a manutenção ou não dessa prisão processual. Então, é nesse sentido, tá, colega? Espero que tenha ficado esclarecido. O que acontece nesse caso em que nós estamos comentando, que a recomendação número 62 está trazendo, ok? Então, e o porquê que isso veio de forma expressa agora? Porque muitos magistrados estavam recebendo o flagrante e, pum, dando canetaço, já convertendo o flagrante em prisão preventiva, sem ouvir ninguém, o que realmente não pode, é o que está expresso aqui, ok? No parágrafo 3º, no inciso 3º, desculpa, diz assim: a conclusão do procedimento no prazo de 24 horas, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal. Então, todo esse procedimento tem que ser respeitado esse prazo de 24 horas. Dentro desse prazo, tem que ser dado vistas ao Ministério Público, aberto esse prazo ao Ministério Público, para que o Ministério Público se manifeste a respeito dos pedidos, aberto o prazo novamente para que a defesa técnica, depois de poder averiguar e poder tomar ciência do que o Ministério Público se manifestou, apresenta a defesa técnica e a partir disso vai concluso para o juiz, então, se manifestar a respeito da manutenção ou não dessa prisão. Todo esse procedimento no prazo de 24 horas, ok? No inciso 4º, ele diz assim, ó, a observância do prazo máximo de 24 horas para expedição e o cumprimento de alvarás de soltura nos termos da resolução número 108 de 2010. Também, esse prazo que já estava disposto anteriormente se mantém a necessidade da previsão, da manutenção dessas 24 horas para a expedição dos dos cumprimentos de alvarás de soltura, ok? No inciso 5º, diz assim, a fiscalização da regularidade do procedimento, especialmente quanto à realização prévia de exame de corpo de delito ou exame de saúde e a juntada dos autos ao respectivo laudo ou relatório, bem como do registro fotográfico das lesões e identificação da pessoa, resguardados a intimidade e o sigilo nos termos das diretrizes previstas na Recomendação CNJ número 49 de 2014. Então, é exatamente isso, gente. Como que vai ocorrer na prática? Precisa, sim, do exame de corpo de delito, somado ao registro fotográfico, não é um ou outro, é os dois, tá? E a identificação da pessoa, ok? Determinação de diligências periciais diante de indícios de tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a fim de possibilitar eventual responsabilização. Aqui como nós vimos em alguns casos em que os custodiados reclamam que houveram agressões por parte da polícia, daí cabe então esses pedidos de diligências periciais, inclusive feito pela própria defesa, não é necessário que seja feito de ofício pelo magistrado ou que a gente precise esperar que o magistrado faça essas solicitações, nós mesmos podemos fazer, ok? No parágrafo 2º, então, do artigo 1º,
ele fala assim: recomenda-se para implementação do previsto no inciso 1º do parágrafo anterior a articulação interinstitucional com a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública em âmbito local. O parágrafo 3º diz assim: o magistrado competente para o controle da prisão em flagrante deverá zelar pela análise de informações sobre fatores de risco da pessoa autuada para o novo coronavírus, considerando especialmente o relato de sintomas característicos, o contato anterior com casos suspeitos ou confirmados e o pertencimento ao grupo de risco, recomendando-se a utilização de modelo de formulário de perfil epidemiológico elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. O artigo 2º da Recomendação 68 altera o artigo 15 e diz assim: o artigo 15 da Recomendação CNJ número 62 passa a vigorar com a seguinte redação: as medidas previstas nessa recomendação deverão vigorar pelo prazo de 180 dias, avaliando-se posteriormente a possibilidade de prorrogação, ok? Então, e com relação também a uma outra parte da dúvida da colega, que ela fala assim: é sempre bom salientar que antes de impetrar habeas corpus deve ser pedido a revogação da prisão preventiva se essa foi decretada pelo juiz na audiência de custódia. Nós não estávamos falando, nem nesse vídeo, nem no vídeo anterior, a respeito da audiência de custódia de forma presencial, colega. Então, no caso, nessa primeira manifestação do advogado da defesa técnica anterior ao pedido à decretação da prisão preventiva, será o pedido de liberdade provisória. A partir do indeferimento desse pedido já cabe, já nasce a possibilidade da impetração do habeas corpus. Então, nós não precisamos aí esperar fazer um novo pedido de revogação da prisão preventiva para daí sim fazer o uso do habeas corpus. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham sanado algumas dúvidas e se porventura sobrevierem mais, a gente está aqui dispostos a ajudá-los e a aprender todo mundo junto. E é isso, tá? Fica nosso beijo e muito obrigada pela conversa.